E depois vocês se lembrem de compartilhar o link da Cienat Virtual, a página da feira, compartilhem com os colegas, porque lá já tem o link de todos os vídeos, de todas as salas virtuais, tudo que a gente precisa ver em relação aos trabalhos está concentrado nessa página, então fica até mais fácil o acesso. Eu vou colocar até aqui no chat, caso alguém não tenha. E aí a gente já vai iniciar. O primeiro trabalho não chegou, mas a gente já vai iniciar com o próximo. Caso eles cheguem, aí apresentam em seguida. senat-virtual.academico.ufes.br. Colocando aqui no chat para vocês copiarem e compartilharem em geral, como se diz, né? Podemos iniciar? Sim. Agradecendo a presença de todos, professores, alunos, e em especial aos nossos avaliadores que se disponibilizam a por livre e espontânea pressão, estarem aqui, né, Eva? Avaliando os trabalhos e enriquecendo a nossa discussão. Nós vamos iniciar, então, o primeiro trabalho seria o trabalho monitoria virtual, não está presente, então nós vamos passar para o próximo, que é o trabalho intitulado Estudiantes com a Palavra, diálogos entre estudantes de educação básica e do ensino superior em uma ação de extensão. Depois vocês corrigem a minha pronúncia aí do espanhol. Esse é um trabalho de uma equipe do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe e coordenado, orientado pelo professor Antônio Carlos Silva Júnior. Antes de começar a apresentação, eu peço que cada estudante se apresente, falando seu nome completo e a série. Em seguida, vocês têm 5 minutos para apresentar e os avaliadores têm, no total, 15 minutos para conversar com vocês, fazerem considerações e perguntas, tá? A palavra é de vocês, fiquem à vontade. Meu nome é Alisson, sou aluno do oitavo ano A da Escola Municipal da Silveira Lima. Pode ser os alunos que vão apresentar esse Professor, o senhor vai trabalho. apresentar o slide? O professor, o senhor vai botar o slide ou é para a gente falar assim Não, mesmo? não é o nosso trabalho agora, não. É esse trabalho aí do Certo. professor. Esqueci o nome agora. O nosso é depois dele. Professor, Oi, é só por falar os números, igual como eu fiz no vídeo, né? isso, mas agora é outro trabalho, viu? Eu sei, eu não sou igual a Alice, não. Os objetivos, não é isso? Gente, vamos deixar a equipe do CODAP apresentar. Eu vou fechar o microfone de vocês, tá? Com licença. Tá. Bom dia, meu nome é Brenda, eu sou aluna do Colégio de Aplicação e estou no terceiro ano do ensino médio. Bom dia, meu nome é Andrei, sou aluno do Colégio da Aplicação e estou no primeiro ano do ensino médio. Bem, hoje nós vamos apresentar esse projeto, né? Estudiantes com a Palavra, é um diálogo entre estudantes da educação básica e do ensino superior em uma ação de extensão. E nós fomos orientados pelo professor Carlos Júnior, que é o professor de espanhol lá do Colégio de Aplicação. Bom, o nome do projeto, né, já fala por si próprio, é Estudiantes com a Palavra, mas a maioria das pessoas pensa que é um diálogo em espanhol, mas na verdade é da escuta aos estudantes, porque a fala todos têm. Vocês estão vendo aí três esferas, né? A primeira esfera, ela representa os estudantes da educação básica numa rede federal, que é o Colégio de Aplicação, que fica na Universidade Federal de Sergipe. A segunda esfera é a educação básica na rede estadual. E a última esfera é a educação do ensino superior, que são os estudantes, né, das faculdades. Pode passar.
Muitas pessoas têm a visão onde o ensino superior, né, que sendo mais clara, a faculdade é superior à escola, que é a educação básica. Mas com a discussão com a discussão do projeto, pode passar, por favor. Nós vimos que eles estão em uma linha horizontal, ou seja, tanto o ensino superior contribui para a educação básica, e quanto a educação básica contribui para o ensino superior. Não tem que ter uma hierarquia entre eles. Pode passar. Agora, falando sobre os objetivos do projeto, ele foi criado visando 4 objetivos. O primeiro objetivo geral foi contribuir com a formação inicial dos professores de espanhol, promovendo o movimento inverso e fazendo com que alunos no ensino fundamental e médio expressassem suas opiniões sobre as práticas de sala de aula na educação básica de espanhol. O nosso segundo objetivo foi dar ouvido aos estudantes do CODAP e UFES que participaram do projeto, acerca de suas opiniões da sala de aula de forma horizontal. Nosso terceiro objetivo foi orientar os estudantes do CODAP e UFES que participaram do projeto, demonstrando suas percepções e problematizando algumas das ideias compartilhadas durante o projeto. E o nosso último objetivo foi justamente motivar os discentes que participaram do projeto a mobilizar os outros estudantes sobre justamente os aspectos problematizados. E agora, falando sobre um pouco do processo metodológico, ele foi feito inteiramente de forma virtual, na plataforma do Google Meet, e foi desenvolvido inicialmente entre estudantes do Colégio de Aplicação e do Colégio Barão de Mauá, que é uma colégio da rede estadual de Sergipe, localizado no bairro de São Conrado. Foi feito 2 encontros separados entre os alunos da escola, que foram feitos para expor a ideia do projeto no geral, e após isso foram feitos 4 encontros, onde nós desenvolvemos discussões para desenvolver a criação de alguns tópicos. Voltando, e juntamente com essas discussões, nós elaboramos esses 5 tópicos, né, que foi o que mais evidenciamos. O primeiro tópico tem gente nova na escola, quem são e por que estão aqui, que é o estágio, PIBID, RP, prólice e pesquisas, né, que na verdade sempre chegam estagiários, pessoas aplicando pesquisa, e nós descobrimos que a maioria dos estudantes, de acordo com as nossas discussões, não sabem qual é a afinidade dele, porque eles estão ali, e às vezes a gente fica muito confuso em relação a isso. O segundo tópico é docentes versus licenciando, comparação injusta. Esse versus aí foi colocado propositalmente, né, porque nós às vezes temos o costume de comparar isso, e nós não podemos comparar porque os licenciados são futuros docentes, eles estão procurando ali experiência, onde os docentes já têm essa experiência e estão passando para esses licenciados. Tem o terceiro tópico, docentes mais estudantes, agentes de uma sala de aula. A maioria dos estudantes também tem a mania e o costume de sempre jogar só a responsabilidade da sala de aula e do envolvimento com a sala no professor. Mas, com embasamento nas discussões, nós descobrimos que cada um tem seu nível de responsabilidade. Então, eles são agentes realmente na sala de aula. O quarto tópico é sala de aula, espaço de experiências. Nesse tópico, nós discutimos sobre metodologia. E muitas vezes os alunos têm a dificuldade de entender que metodologia não é dinâmica, e metodologia é uma coisa e dinâmica é outra. E 5, espanhol na educação básica, que esse projeto, né, é focado separadamente, né, no espanhol, né, porque até então é orientado para um professor de espanhol. Então, nós vimos aqui o embasamento dos futuros professores de espanhol na educação básica. O primeiro encontro, né, depois desses 5 tópicos que a gente separou tudo, a gente teve uma apresentação, a gente foi levar essa apresentação para a turma do CESAD, né, que é uma turma de Letras de Espanhol da Universidade Federal de Sergipe, do EAD, o curso deles são EAD, então eles são uma turma de estagiários. E depois disso nós apresentamos para, dessa vez, o curso de estagiários presencial da UFES, e durante os encontros a gente conseguiu expressar só nossas opiniões e ideias, e eles falaram que foi legal ouvir, para poder ter uma visão diferente, dessa vez,
visando a educação básica. Agora, como considerações finais, espera-se que as ações desse projeto ampliem o diálogo entre a universidade e a educação básica, do âmbito federal e estadual, problematizando as contribuições compartilhadas horizontalmente, desenvolvendo a criticidade e o senso de responsabilidade dos que participam das práticas de sala de aula e redesconstruindo questões superficiais de senso comum, a fim de que ambos os contextos sejam beneficiados. E essas foram algumas referências usadas na criação do projeto. E obrigado por escutar. Obrigada. Obrigada, equipe, a Brenda, o Andrei. Obrigada, professor, também. E passando agora a palavra aos avaliadores, vou iniciar com Eva. Não se preocupe não, que na próxima equipe eu inicio com o Mário, viu, Eva? É assim, tem que fazer o inverso. Bom dia, meninos, meninas, professores, professoras, todos aqui, para mais um dia de batalhas da Cienart, né? Utilizando essa tecnologia que é interessante nesse momento, porque eu quero ressaltar esses trabalhos da Cienart, já disse isso ontem, e a gente tem que dizer sempre, vocês são os heróis realmente, porque durante o período da pandemia não se acomodaram, permaneceram com os trabalhos, permaneceram com as pesquisas, de uma outra forma, né, de forma virtual, aplicando, conversando, tendo debates, e isso é muito louvável, porque não desistiram, né? E porque alguns tendem a amolecer, a não querer, não ter incentivo para continuar. Então, isso é muito importante de ver a presença de vocês fazendo vídeo, banner, e agora nessa apresentação, utilizando esses meios para chegar a um maior número de pessoas. Então, parabéns, isso é muito positivo, parabéns ao professor. Eu fiquei em dúvida, e aí eu queria que vocês me explicassem, é uma interação com a educação básica, porque vocês são da educação básica, né? Apresentaram também aos alunos do curso de licenciatura do CESAD. Mas eu queria saber, porque no objetivo geral, se eu não me engano, passou aí, se o professor Carlos puder colocar, tem uma relação com alguma coisa com o professor. Eu não... Dá, Carlos, para colocar qual é o objetivo geral? Então, contribuir com a formação inicial de professores de espanhol, certo? Certo. Então, obrigada. É isso que eu quero entender, sabe? Que como é essa contribuição com esses professores de espanhol. Então, vocês estão fazendo uma pesquisa, vocês estão do colégio de aplicação e querem contribuir com a formação dos professores. Então, vocês não estão nos cursos de licenciatura. Então, eu quero entender como é essa contribuição que vocês podem dar para a formação dos professores. Eu fiquei em dúvida com isso, e já vai minha outra pergunta. Tem algum resultado parcial? Porque uma coisa é dizer, foi bacana, foi legal, não sei. Quantos professores participaram daquela primeira apresentação, se é que tem, né? Eu não sei. Daquela primeira apresentação que fizeram para o CESAD, quais foram os resultados, como foi esse resultado dos questionários, mas se não tem, só quero que me esclareça um pouco por que a questão do professor, na formação do professor de licenciatura, e dados, se já tem, da pesquisa. É isso. Bom, sobre a contribuição, durante o projeto, nas apresentações, a gente listou certas coisas que podem acabar funcionando melhor ou podem acabar não funcionando tão bem na sala de aula. E eu acho que
dessa forma, eles conseguem até ter uma certa segurança na hora de apresentar, né? E a gente também demonstrou que a gente consegue entender o lado deles, porque muitas vezes, ao ver o professor, pode acabar não tendo tanta facilidade, tá na frente da sala de aula, que não é uma coisa tão fácil assim, né? Muita gente fica meio nervosa, inclusive eu, e a gente acabou demonstrando isso, que a gente entende o lado deles, e dessa forma eles conseguem até ter uma certa segurança maior. E agora, se Brena quiser me complementar com algo. Eu não entendi a segunda pergunta. Na verdade, eu entendi, mas eu não estou lembrando direito. Pode refazer, por favor. Se tem algum dado da pesquisa, quantos professores vocês atingiram nessas duas apresentações? Tem algum dado, já foi contabilizado, analisado, algum resultado? É isso? Entendi. É assim, dado, tipo assim, número, né? A senhora quer dizer, né? Não é isso? Me confirma. Sim, quantos professores vocês atingiram Ah, naquela apresentação que fizeram para o CESAB e depois a outra apresentação que vocês fizeram para o colégio, não foi? Então, qual foi o número de pessoas que foram atingidas, tudo mais, é isso. número exato agora, eu não me recordo. Mas eu lembro que a professora, né, que estava dirigindo a turma do CESAD, dos estagiários do curso EAD, eles gostaram bastante, porque eles viram também o lado do, como o André falou, o lado do aluno, do licenciando, do professor que já estão lá, entendeu? O projeto em si, ele distribui bastante essa visão, porque o aluno vê a visão do professor, o professor vê a visão do aluno, o estagiário que está chegando, os estudantes do ensino superior chegando com pesquisa, então vê todo esse... É uma contribuição de mão dupla, entende? Então, assim, eu não tenho um número exato agora e concreto para mostrar para a senhora. Mas eu lembro, assim, que era uma turma de 30, 20 pessoas. Então, assim, as duas turmas que nós apresentamos, eles tiveram esse lado positivo. Claro, eles também mostraram as causas dele, falaram as suas dificuldades e viram o quanto é importante realmente ter esse meio de comunicação, tanto com os professores, tanto com os alunos. E sobre a outra escola que a gente participou, não foi? Não foi isso que a senhora perguntou? Foi. O Barão do Mauá, Também. né? Isso, o Barão de Mauá. Eles participaram com a gente na construção desse projeto, entendeu? A gente fez encontros online mesmo, porque esse projeto começou na pandemia, né? Então a gente não pôde fazer nenhum encontro presencial, a gente não teve esse contato com a outra escola. Então, assim, foi tudo realmente tudo remoto. Então já teve um pouquinho de dificuldade, mas já tivemos vários encontros, e com esses encontros com os do Barão de Mauá, né? A gente teve um encontro separado só com os estudantes do CODAP, só com eles, e depois juntamos as realidades, né? Vimos o quanto às vezes choca e o quanto às vezes está no mesmo grau. Então, eles ajudou a gente a construir as perspectivas desse projeto. Não sei se eu respondi, mas... Bom, então aí, não sei se depois o professor quer trazer algum complemento, mas é apenas uma sugestão em termos de, se o projeto já foi concluído, nunca a gente conclui praticamente nada, a gente conclui por conta do tempo, né? Quem conclui é o tempo. A pesquisa não se conclui porque a gente sempre tem mais elementos para investigar. Esses dados, entende, talvez, Carlos, né, professor Carlos, esses dados, porque é interessante a gente ver qual foi o público que foi atingido com esse projeto. É fundamental uma pesquisa? Sim, óbvio, vocês são alunos da educação básica, envolvidos com a pesquisa, então, só isso já é um grande mérito. Mas a gente precisa ter alguns outros dados, não é só dizer assim, os professores gostaram, tá, mas como eles se expressaram que gostaram, né? Que critérios eles disseram que gostaram, quantos foram atingidos, talvez até também explicar por que o Barão do Mauá, né? Porque vocês são do CODAP, fizeram com os alunos do CESAD,
E por que entrou o Barão de Mauá aí, né, nessa história? Então, são algumas sugestões só para ficar atentos para a continuidade da pesquisa. Mesmo que essa pesquisa tenha sido concluída, depois, quando forem escrever o relatório para o trabalho, né, o trabalho da revista, tentar colocar mais alguns elementos, pelo menos que eu, assim, né, pela apresentação do vídeo, do banner, e agora eu senti falta. Mas, de qualquer jeito, está de parabéns, sucesso, continue, são os pesquisadores do amanhã. Parabéns. Obrigada, Eva. O professor Carlos observou aqui no chat que os vídeos dos encontros, as falas dos participantes também vão ser utilizados, ainda estão em processo de análise. E eu passo agora a palavra para o nosso querido professor Mário, agradecendo a presença. Mário, é com você. Bom dia, gente. Satisfação enorme estar aqui novamente, contribuindo com esse lindo processo que é a Cienarte, né, de construção de conhecimento, de fazer ciência, de fazer arte. Eu me sinto extremamente lisonjeado de estar participando, né? Não tanto na posição de avaliador, mas principalmente na posição de aprendiz, né? São trabalhos que a cada instante me trazem surpresas, novas compreensões do processo de aprender e ensinar, né? É isso. Grato à equipe da Cienarte pelo convite. A equipe, né, do CODAP, e já vai um elogio, porque o CODAP está a todo momento participando, é muito ativo na Cienarte, né, no ensino médio, ensino fundamental também, que eu vi que tem um trabalho de ensino fundamental, inclusive em parceria com alunos do ensino médio, né, com o grupo de leitura Marielle, né, que já é um outro trabalho. Então, assim, muito feliz por isso. Veja só, parabéns, professor Carlos, parabéns, Brenda e Andrei, pelo belo trabalho. Eu achei assim, de um ineditismo fantástico, porque é um caminho contrário, né? São os alunos da educação básica que estão chegando para os alunos da educação superior, que serão os futuros profissionais, né? Os professores da língua espanhola, dizer a eles o que é que vocês pensam a respeito do ensino de espanhol. Pelo menos foi essa percepção que eu tive do trabalho de vocês, né? O que é que os alunos da educação básica pensam sobre o ensino de espanhol e levar esse pensamento, essa percepção para os formando, né, os alunos que estão se formando como professores, para que quando eles cheguem na sala de aula como professor, eles tenham já uma noção de qual é a perspectiva, né? Quais são as demandas, quais são as expectativas dos alunos da educação básica. Eu levei meu entendimento por esse ângulo aí. Eu espero que eu esteja de acordo com o que vocês estão pensando também, porque, para mim, isso foi extremamente inovador na forma de fazer educação, né? Esse diálogo, né, inclusive posto pelos meninos, né, de forma horizontal, né, quebrar essa ideia que o ensino superior é superior à educação básica, né, mas eles devem, assim, dialogar no mesmo nível de entendimento, de compreensão, de se colocar, né, de ter voz. Então, eu achei fantástica essa ideia, né, muito feliz mesmo, porque foi algo diferente para mim, né? Então, vai meus parabéns para a equipe que está produzindo esse trabalho aí. A metodologia do trabalho muito bem definida, eu até separei aqui, né, o resultado que vocês colocaram, né, algumas ideias aqui. Tem gente nova na escola, quem são, por que são, docentes e licenciandos. Eu me amarrei aqui na sala de aula como espaço de experiência. Eu, sinceramente, atualmente, o meu pensamento, as minhas ideias sobre a educação é que, de fato, a sala de aula precisa ser espaço de experiência, onde os estudantes vão vivenciar experiências, e essas experiências é que vão permitir-lhes construir novos conhecimentos, construir conhecimentos, claro que são novos, né? Se vai construir, tem que ser novo.
Tá, gente? Então, eu me amarrei nisso, né? E eu acredito que tenha sido essas percepções que os alunos levaram para os estudantes da licenciatura, para dizer a eles, olha, quando vocês estiverem lá em sala de aula, a gente quer mão na massa, a gente quer aprender fazendo, a gente quer vivenciar o processo de como se acessa a língua espanhola. Foi a minha percepção. Tá, gente? Então, isso para mim é extremamente relevante, né, no processo educacional. Tá? Então, eu não tenho nenhum questionamento, a professora Eva levantou o que eu estava um pouquinho em dúvida, eu só sugiro, né, como a professora Eva sugeriu, colocar a questão dos números, e a partir desses números dos professores, o que efetivamente eles disseram, né, não é que se gostei ou não gostei, isso é muito subjetivo, né, gente? A gente precisa pontuar especificamente de que forma, né, o que os alunos estão trazendo para os futuros professores de espanhol está apontando, né, quais são as direções. Isso eu penso que é relevante dentro do trabalho. Tá certo, gente? E o que é que esses estudantes pensam a respeito do que os alunos de educação básica falaram para eles? Né? Se estão de acordo, como é que foi o diálogo, como é que foi a receptividade, né? Eu penso que é um excelente trabalho que pode, de fato, mudar o perfil da formação dos professores. Né? Não só isso, falar com os estudantes, mas também com os professores desses estudantes de licenciatura. Também tem uma coisa importante aí. Né? Eu penso que é uma coisa bem mais ampla, mas de grande contribuição para a formação do professor. Nossa mãe, eu fiquei extremamente emocionado quando eu li o trabalho de vocês. Muito bom, parabéns. Eu feliz por estar aqui vivenciando isso com vocês, viu? É isso, obrigado, Sérgio. Obrigada, Mária. A equipe tem alguma consideração final a fazer? Não sei se posso falar, sim, mas só agradecer pelas considerações e sugestões. Realmente é um trabalho amplo, que está em processo, né, na verdade, de construção, e todas essas questões dos dados, né, do que foi dito, tudo isso realmente está sendo catalogado, né. O virtual acabou ajudando, por causa das gravações dos encontros, por exemplo, pelo próprio Meet, né, e realmente a gente agradece pelas contribuições para utilizar essas contribuições que tanto os licenciandos como os professores do ensino superior deram no processo do projeto. Obrigada, professor. Obrigada, Brenda. Obrigada, Andrei. Podemos passar para o próximo, convidando vocês para permanecerem na sala, porque a ideia aqui é trocar experiência, é conhecer, se aproximar um pouco mais do trabalho dos outros. Então, nós convidamos todos, mesmo que já tenham apresentado, para ficar até o final, tá certo? Então, vamos aqui para o próximo trabalho. Na verdade, estava agendado para ser o primeiro, mas eu acho que já chegou agora, né? A equipe do trabalho Monitoria Virtual está aí? Sim, já estamos. Tá joia. Então, nós vamos para esse trabalho agora. O título é Monitoria Virtual, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, campus de Lagarto, e o professor coordenador é o professor Silvio Santos Lacroze Sandes. Ver se tem algum professor colaborador aqui. Tem a professora Valdenice de Jesus Melo. Antes de iniciar a apresentação, eu peço para cada membro da equipe se apresentar, falando seu nome completo e a série que cursa. Em seguida, vocês têm 5 minutos para se apresentar e os avaliadores têm 15 minutos no total para suas considerações e perguntas. Tá certo, gente? Então, a palavra está com vocês. Fiquem à vontade. Certo. Olá, bom dia. Meu nome é Emerson e eu faço parte do projeto Monitoria Virtual, isso que é orientado por Silvio Sandes, como já foi falado, e tem como co-orientadora Valdenice Melo. Os integrantes que compõem o projeto sou eu, e tem Madison Matias e Nicele Fontes, que são artista plástico.
E o projeto Monitoria Virtual, ele tem como objetivo apresentar uma possibilidade de ação interdisciplinar com foco na prática discente, mas, neste caso específico, que permeie a união da IA e o setor artístico, já que a inteligência artificial ela é uma importante ferramenta e que pode ser utilizada para a manutenção da memória artística e cultural. Um exemplo já existente da presença da IA na arte é a exposição Tota Machina, da artista plástica Katia Willy, e que ela faz essa união dos pincéis, tintas e softwares para criar mais uma interatividade entre a obra e o público que está visitando. Bom, e analogamente, a arte rupestre é um exemplo da evolução humana na história, pois os nossos antepassados eles utilizavam as cavernas, pedras e ao ar livre mesmo como suporte, com o uso de tintas naturais, principalmente de coloração mais avermelhada, marrom, que eram o que eles tinham mais acessíveis na época. E nós confeccionamos essas tintas naturais para o projeto para fazer uma experiência, utilizando alimentos do nosso dia a dia, como cenoura, uva, folha de laranjeira, couve, água como diluente, e a cola, ela é um material industrializado, mas ela foi utilizada aí como um aglutinante para fixar na superfície, pois o que confere cor é o pigmento, e o que faz fixar a obra é o aglutinante. Mas existem naturais também, um exemplo deles é a clara do ovo. Bom, e o quadro onde foi utilizado as tintas naturais foi feito por Michele, esse das flores, e ele foi mais com uma alteração na coloração das tintas depois de algumas horas, por conta de fatores como temperatura, oxigênio e luz, porque as tintas naturais elas são mais sensíveis em comparação com as sintéticas. Já a segunda obra, ela foi inspirada nos tons, nas cores da pintura rupestre, esse avermelhado, laranjado, marrom, e com foco no sertão nordestino, porque também foi inspirado num cordel que eu confeccionei sobre a arte rupestre, e que eu vou declamar ele agora para vocês. Desde a era quinhentista, as gravuras e pinturas presentes no Novo Mundo, abrangendo as culturas naquele solo fecundo, muito rico e tão profundo por meio de conjunturas. Brasil com suas riquezas, norte a sul, leste a oeste, serviu pigmentos e resinas, e assim compreendeste, inseriu características, com técnicas enigmáticas, evidentes no agreste. Essa é a arte rupestre, patrimônio cultural, retratou a caatinga, mandacaru escultural, pedras até na restinga, existência de mitinga, é paisagem natural. E essa caricatura ela foi uma homenagem a Alan Turing, que ele é considerado um dos pioneiros no desenvolvimento da IA e pai da ciência da computação. E ele foi crucial também na Segunda Guerra Mundial na descriptografia de códigos alemães. Então, o regime nazista ele teve uma grande contribuição no seu fim. E o teste de Turing ele faz uma comparação, como está o raciocínio lógico dos robôs em comparação aos humanos, que o objetivo é que as pessoas não consigam identificar quem é o robô e quem é o humano no teste. E a caricatura ela foi feita por Madison. E com tudo isso, concluímos o quê? Que a inteligência artificial ela é uma importante ferramenta para o desenvolvimento humano, assim como muitas outras tecnologias. E é necessário um incentivo na ciência, na arte e também na educação como um todo, para que nós continuemos avançando como uma sociedade e cada vez mais desenvolvida mesmo. E com mais igualdade entre todos. Assim, é preciso também esse incentivo para que todos possam acessar esses meios, ter acesso às tecnologias. E é isso. Obrigado. Obrigada, Emerson. Além de você na equipe, tem também a Michele e o Madison, né? Eu vou pedir para eles abrirem a câmera, se apresentarem, para poder interagir com os avaliadores. Bom dia, meu nome é Matos, eu também sou integrante do Grupo Monitoria Virtual. É segundo ano do ensino médio, né, Madison?
Isso mesmo, segundo ano do ensino médio. Oi, bom dia, me chamo Nikele Fontes Cassimiro, sou estudante do IFES também e estou cursando o segundo ano do ensino médio. Tá joia. Pronto, passando agora, dando os parabéns para a equipe pelo trabalho e passando para Mário, tecer suas considerações, fazer suas perguntas. É com você. Bom dia, meninos e meninas. Um trabalho muito legal. Eu achei o tema bastante interessante, né? Bem diferente. E eu queria, assim, como eu sou bastante leigo na questão da inteligência artificial, não tenho me aprofundado nos estudos sobre essa temática, eu gostaria de que vocês, assim, me desse mais elementos, né, clareasse mais a minha mente sobre como a inteligência artificial transita no trabalho de vocês. Né, e quais são os pontos que eu, como um leigo, posso identificar onde é que vocês estão fazendo essa conexão da inteligência artificial? Pronto. Então, com muitas pesquisas e levantamento bibliográfico, nós conseguimos identificar muitas formas de aproximação já existentes entre a arte, o setor artístico como um todo, e as tecnologias da inteligência artificial. Então, o nosso objetivo foi apresentar já essa existência, porque, infelizmente, existe ainda muitas problemáticas relacionadas a essa conexão. Será que como a arte será afetada dessa forma? Será que terá algum problema começar a utilizar a inteligência artificial, ou, por exemplo, robôs começarem a fazer desenhos, criarem suas próprias artes? E aí, um ponto crucial assim, que nós pensamos foi em como a inteligência artificial poderia ser importante para a memória artística e cultural, já que nosso grande medo é que aconteça um apagamento histórico mesmo, de como sempre foi feita a arte. Então, existem já vários databases e muitos processos com o uso de inteligência artificial que facilitam a datação, indexação de processos que geralmente são feitos manualmente. Então, também a inteligência artificial ela pode ser utilizada com softwares e hardwares para que possa datar mesmo, guardar tudo, todos os documentos, porque existe uma certa degradação também de materiais como papéis, eu mesmo como sei, os folhetos de cordéis, eles acabam ficando com o tempo, eles precisam de muitos processos de conservação. Então, passar esses materiais para uma forma também digital é muito importante. Só que, como é algo que exige também muito, porque existem muitos artistas, existem milhares e milhares de anos, então são muitas obras de artes para serem passadas por uma digitalização mesmo, para que seja mais conservada e acessível também para todos, porque existe uma ampla quantidade de diversidade cultural no país, né? Então é preciso também que as pessoas possam entender a cultura, por exemplo, pessoas que vêm do Sul, entender melhor a cultura do Nordeste ou de outros países também. Então o foco mesmo foi criar essa aproximação de ambas as áreas, observando também a existência de tendência de crescimento de ambas. Muito bom, Emerson, me ajudou bastante, viu? Me ajudou bastante. Veja só, no trabalho de vocês também eu identifiquei que tem dois objetivos lá, mas só que eles não estão especificando, né, que tipo de objetivo é, se é geral, se é específico. E eu penso que no projeto científico, a gente precisa definir onde a gente quer chegar. E esse onde a gente quer chegar, ele é indicado pelo objetivo geral. Né? Os objetivos específicos vão dar o suporte, né? Vão ser o percurso que vai se percorrer, né? Se trilhar até se chegar onde a gente deseja, né? Estado atual, onde a gente se encontra, e estado desejado é o objetivo geral do projeto, né? Aí eu penso para poder ajudar até vocês mesmos a identificarem, né? Opa, chegamos, é aqui que a gente quer estar, nesse momento, né? Porque, claro, que um projeto de pesquisa, ele sempre tem a necessidade de outros estudos, mas, nesse momento, a gente quer estudar até onde? Qual é o nosso desejo, né? Qual é o estado desejado? Então, eu penso, né, junto com o professor, o Silvio,
vocês pensarem nisso, né, de definir o objetivo geral e quais são os específicos que realmente vão apoiar aí a chegada até lá, esse objetivo geral. Mas, de uma forma, né, bastante ampla, o trabalho de vocês, ele tem, assim, um ineditismo, né, uma originalidade, que para mim é muito cara, essa questão da originalidade, né, que é pessoas que estão pensando coisas diferentes daquilo que normalmente as pessoas estão pesquisando. Eu penso que isso é muito interessante. Então, parabéns à equipe, né, feliz por ver a produção de vocês, a experimentação, né, dos elementos que compõem as artes, isso é fantástico. Parabéns à equipe. Obrigado. Obrigada, Mário. Passando a palavra para a Eva agora. Bom dia, meninos, alunos, professores. Parabéns, porque é trazer a arte, né, para mostrar, junto com uma outra área do conhecimento, com a inteligência artificial, que eu também não entendo, eu gostei da explicação, eu também busquei para poder ver. O que eu achei, assim, que posso ressaltar, são as produções que vocês fizeram, né? As produções tanto do cordel, que foi declamado pelo aluno Emerson, né? Bem original, o cordel, trazendo esses elementos, né, do que vocês discutiram e estudaram, e as pinturas, e o modo como fizeram as pinturas, o que está no vídeo, né, como fizeram aquelas pinturas, quais foram as tintas utilizadas e tudo mais. Então, essa parte artística é louvável, merece realmente os parabéns por vocês estarem produzindo arte, né? Não só vendo a arte dos outros, mas vocês também produzindo a arte de vocês. São os alunos que participam em produções artísticas de diferentes vertentes, eu não sei como é que chama, não sou da área de arte, mas teve a pintura, teve o cordel, não é? Então, isso é muito, muito bom, muito louvável para um trabalho de iniciação científica. Eu queria saber qual é a disciplina específica do professor que está orientando vocês, né? Porque, se vocês disseram, desculpe, pode ter passado despercebido por mim, né? Eu não percebi. E o que é que essa discussão vocês podem articular com outras disciplinas também na escola, na instituição, no IFES? É isso, por enquanto. Pode falar, Micael. Então, nós temos como orientador o professor Silvio, né, que ele é de biologia, e nós temos como co-orientadora a professora Valdenice, que ela é professora de arte. Então, me confirme se vocês estão conseguindo me ouvir bem, que eu acho que meu fone está com um defeito. Obrigada. Então, a matéria que a gente tem mais foco é artes. Só que aí, por exemplo, quando a gente foi usar as tintas naturais, a gente observou que há uma mudança ali também, e tem um pouco de biologia nisso. Então, meio que a gente tentou casar as duas matérias. Quando a gente usa, por exemplo, uma folha ou uma fruta, algo do tipo, tem biologia ali também, que a gente precisa saber para como aquilo ali vai ajudar a gente. Eu não sei se vocês chegaram a observar, mas teve um quadro, como o Emerson falou, que ele estava de uma cor e aí depois, com a ação da luz e tudo mais do calor, ele acabou mudando, meio que desbotando. Então, a gente tem que estudar, ver que folha seria mais adequada para poder dar uma pigmentação melhor. A questão da decomposição também, porque como é uma tinta natural, ela é mais frágil, ela é mais sensível do que a tinta que é fabricada, né, que é industrializada. Então, a gente teve uma seleção para saber qual era melhor, qual não era tão legal. E na própria prática também eu vi isso. Porque em algumas pesquisas a gente viu que as pessoas utilizavam muito a couve. Só que aí
eu percebi depois que a couve não, pelo menos da forma que eu utilizei, que foi mostrado no vídeo também, não foi tão adequado, não deu uma pigmentação tão legal. Então, a gente, é isso, duas matérias, que foi arte e biologia, a gente tentou juntar para trazer algo legal e até algo mais prático também. É isso. Certo, então isso é muito interessante, porque dar aula de arte pode ficar parecendo que é uma coisa muito separada, muito distante, né, muito à parte do que está ocorrendo na escola, né, na instituição. E trazer para essa disciplina, para essa matéria, para essa cadeira, arte, outros elementos, pela necessidade, pelo que eu entendi assim, pela necessidade que vocês tiveram na hora de fazer a pintura e escolher as tintas, viram necessidade de trazer outros conhecimentos de outras áreas, aí vão buscar pelos conhecimentos da biologia. Isso é bacana, né? Porque é interligar, articular, juntar, agregar mais conhecimentos em um determinado projeto, não ser única e exclusivamente de uma área apenas, mas sim com outras áreas. Parabéns, sucesso, continuem aí no trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Eva. Obrigada, equipe. O professor Sandes levantou a mão, quer se manifestar? Oi, pessoal, tudo bem? Coisa rápida, 1 minuto e meio também. Muito obrigado pelas contribuições. A gente quer agradecer inicialmente a FAPTEC pela bolsa fornecida aos meninos e meninas, que ajudou bastante eles. Agradecer a Cienarte e agradecer a contribuição de vocês. Tem diversos pontos aí que são extremamente importantes, como vocês colocaram, da questão dos objetivos. Os meninos se viraram muito sozinhos nessa época, porque vão acontecendo aquelas coisas que só a pandemia trouxe para a gente, né? Vou dar 2 exemplos aqui, que um é que meu cabo da internet ele foi rompido há cerca de 1 semana e eu estou procurando um local para pelo menos acessar o arquivo dos meninos e não consegui. Então, os meninos deram show. A professora Valdenice não pôde estar presente, infelizmente. Por conta da pandemia também, ela passou por alguns problemas, que foram os dos principais que infelizmente ela não pôde estar com a gente. Mas a gente agradece demais pela oportunidade. Eu repito que os meninos são de parabéns, porque eles realmente reeditaram o projeto. A gente pegou um projeto que ele era exclusivamente da biologia, tentou fazer a conexão com a arte, e terminou que o projeto virou completamente artístico. E a gente tentou trazer os biomas da biologia, que a gente percebe no cordel, que a gente percebe nas pinturas que os meninos fizeram. E assim, eu só tenho a agradecer a eles, porque a gente teve mais de 40 bolsistas da FAPTEC, tinha todo um planejamento, porque as bolsas saíram há cerca de 14 meses, então antes da pandemia, existia todo um planejamento de fazer tudo presencialmente, e os meninos tiveram que se virar em casa para reeditar todos os projetos. Então, um projeto que era completamente biológico virou um projeto de artes com a biologia chegando em 15%, 20% daquilo. Então, parabéns para todo mundo que está envolvido e, novamente, obrigado pela oportunidade. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar, a questão da inteligência artificial foi uma das reedições que a gente fez do projeto. Por quê? Porque a SNCT, né, de 2020, ela trazia como temática a utilização da inteligência artificial. Então, a gente começou a procurar de onde é que a gente podia trazer a arte com a inteligência artificial. Aí veio quadros como A Menina com o Balão de Banksy, que quando foi vendido, ele passou por um processo de... ele foi todo destruído, foi vendido no leilão e na mesma hora foi destruído. Até onde uma máquina consegue trazer sentimentos humanos numa obra de arte, porque a gente tem obras de arte aí que são perfeitas, mas quando a gente olha, parece que elas não têm vida, porque existe uma limitação da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela chegou como a temática da CNCT 2020, que a gente trouxe para reeditar o projeto. E, por fim, ia ser só 1 minuto e meio, já está chegando aos 3 já, como um desfecho do nosso trabalho, como o tema da gente inicial é monitoria virtual, os integrantes do grupo eles compõem vídeos que ensinam como fazer a produção dessas tintas, ensinam as técnicas de produção dessa arte, ensinam as técnicas dos cordéis. Tá certo? Então,
Muito obrigado novamente, tá certo, pessoal? E a gente vai seguir as orientações que vocês deram para a gente. Obrigada, professor Silvio. Parabéns a toda a equipe. Obrigada a todos. Vamos para o próximo trabalho, então, da nossa sessão. E o trabalho cujo título é O que é meu de direito. Vou me localizar aqui na minha tabela, que eu acabei me perdendo um pouco. O que é meu de direito. Oi. Não, só que o aluno Aleph, ele perdeu a conexão com a internet, ele pode aparecer durante a apresentação do trabalho. Tá certo, professor. O trabalho que é meu de direito foi desenvolvido pela equipe da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adelson Silveira Lima, de Santa Luzia do Itaí, e é coordenado pelo professor Moisés Augustinho dos Santos. Deixa eu verificar se tem algum colaborador aqui. Acho que não, é só isso, né? E a gente vai, então, pedir que os alunos se apresentem. O aluno que chegou atrasado, vai chegar depois, caiu e vai voltar, né? Ele pode se apresentar depois. E então a equipe tem 5 minutos para apresentar o seu trabalho e depois 15 minutos de bate-papo com os avaliadores, tá? Fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Bom dia, meu nome é Alisson, sou aluno do 8º ano A da Escola Municipal da Silveira Lima. Deixa o professor colocar os slides que eu começo a apresentar, viu? Vocês vão se apresentando enquanto isso. Oi, meu nome é Mariana, sou do 8º ano A e estou aqui apresentando o trabalho Meus Direitos. Olá, meu nome é Mariane, aluna do 8º ano A da Escola da Silveira Lima. Estou apresentando aqui o que é meu de direito. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz, sou aluna da Escola da Silveira Lima, do 9º ano. O que é meu de direito? Fizemos uma pesquisa Oi, vocês estão... Acho que está com problema a transmissão ou o microfone dela. A gente não está ouvindo. Alguém da equipe pode fazer a apresentação? Professor, eu estou aqui. O objetivo da pesquisa é... Objetivo 1, investigar dentro de um pequeno grupo de 20 pessoas se o Brasil respeita posicionalmente ou integralmente os direitos das pessoas. Averiguar se as pessoas conhecem os seus direitos básicos e como devem fazer para ter os direitos garantidos em caso de violação. Fortalecer a autonomia dos alunos, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. Pesquisamos e debatemos sobre a origem dos direitos sociais.
Fizemos um questionário composto por perguntas subjetiva e objetiva para saber se as pessoas dão importância à origem dos seus direitos sociais e também dos direitos garantidos nas leis brasileiras. Selecionando 20 pessoas e dividindo proporcionalmente em 4 grupos por faixa etária. 20 pessoas foram entrevistadas de forma presencial ou por telefone e suas respostas registradas em forma individual, em formulário individuais. Resultados e discussões. Você sabe ouvir falar o que são direitos sociais? Emily, direitos sociais são todos os direitos que nós, seres humanos, temos a uma vida digna, ou moradia e outras coisas. Isso foi o que eu sei. Joseleide, são direitos que garantem aos indivíduos excessos de direitos fundamentais com saúde, educação, segurança, lazer e entre outras coisas. São direitos que todos nós temos e isso assegurado por lei. Nós, portanto, essas pessoas sabem disso e direitos sociais. Auliceia, direitos sociais todos cidadãos têm, direitos é uma vida digna, ou seja, direitos de saúde, lazer e moradia e etc. Como é o nome desse menino aqui? Marinalva, são os direitos que todo aposentadoria são os direitos que a aposentadoria é bolsa, família, etc. E isso é o direito de saúde e também uma vida digna. Estamos aqui com a tabela de respostas. Perguntamos se as pessoas se sentiam amparadas pelas leis brasileiras em relação aos seguintes aspectos. De 20 pessoas, 9 responderam que sim, em relação à segurança, e 11 que não. Emprego e renda, 7 responderam que sim e 13 que não. Educação, 14 responderam que sim e 6 que não. Saúde, 15 responderam que sim e 5 que não. Alimentação, 5 responderam que sim e 5 que não. Moradia, 14 responderam que sim e 6 que não. Lazer, 13 responderam que sim e 7 que não. Aposentadoria, 14 responderam que sim e 6 que não. Lembrando que são 20 pessoas divididas em 4 faixas etárias. Conclusão. Os resultados de pesquisa mostram que atendemos os objetivos propostos, pois conhecemos alguns direitos básicos garantidos nas regiões brasileiras e ficamos sabendo se as pessoas estão sabendo dos seus direitos básicos, como saber como a saúde, educação e segurança, por exemplo. As atividades mostram que é possível trabalhar com atividade de iniciação científica, ao passo que fizemos uma pesquisa teórica e prática, buscamos informações profundas, conhecimentos e entregação, dados coletados. Obrigada, equipe. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao professor. E vamos agora passar ao diálogo com os avaliadores. Eu coloquei novamente aqui no chat, lembrando que essa reunião vai estar disponibilizada na página do evento. Eu coloquei novamente aqui o endereço para vocês compartilharem com todos do colégio, com a família, né, com a comunidade. E passando agora a palavra para a Mário. Novamente. Mário, é com você. Parabéns à equipe. Espera aí, Mário.
todo mundo tem que desligar o microfone, porque fica um eco atrás. Obrigada, Eva. Joia, muito bom, Eva, tá ligada. Bom, Depois gente, ela disse que não entende de tecnologia, veja só. essa pandemia fez com que a gente aprendesse um bocado de coisa, né, Eva? Eu também, muita coisa foi aqui. Até ontem eu estava perguntando ao meu filho o que é bio. Vai lá na bio, na biografia, meu pai. Tem que ir aqui, aqui, aqui. Aí agora eu sei o que é a bio, quando o pessoal fala em termos de acessar alguma coisa. Mas é isso. Gente, parabéns, professor Moisés e meninos e meninas, pelo belo trabalho de vocês. Uma pesquisa bastante interessante. Tá? Eu tenho algumas questões aqui a conversar com vocês, algumas de ordem metodológica. Eu penso que, assim como a sala de aula, a Cienart é um grande espaço de experiência, um espaço de aprender, da gente se jogar, da gente não ter medo de errar, mas principalmente ter o desejo de construir, de fazer. E vocês estão de parabéns pela coragem, né, pela coragem de estar aqui, os meninos do ensino fundamental maior, né? Então, já desde uma idade, né, não tão tenra idade, mas de uma idade ainda na adolescência, na pré-adolescência, já fazendo ciência, isso é muito legal. Então, vejam só, vocês, não ficou claro para mim qual era o objetivo geral da pesquisa. Vocês enumeraram objetivo 1, objetivo 2, objetivo, acho que 3, não sei se tinha 3. Né? E é interessante que você defina qual é o objetivo geral, quer dizer, onde é especificamente que a gente deseja chegar, né? Qual é o estado desejado da nossa pesquisa. Tá? Eu penso que isso vocês podem trabalhar e construir esse objetivo para poder ficar bem claro para vocês, né, qual é o momento que vocês vão dizer, opa, chegamos onde a gente desejava nesse momento. Isso é extremamente importante. Tá? Outra coisa interessante é que vocês proporam uma pesquisa a nível nacional. Né? A população do Brasil é de 211 milhões de habitantes, mais ou menos, segundo o último censo. E o número de participantes da pesquisa foi 20 pessoas. Então, eu penso que, estatisticamente, 20 sujeitos para uma população de 211 milhões de habitantes é um universo muito pequeno. Eu sugiro que vocês poderiam fazer isso com o universo do município, né, de Santa Luzia, né, ou do bairro que a escola está inserida. Eu acho que seria muito mais representativo. Inclusive, vocês trariam essas informações todas mais próximo de você. Né? O que é que nossa comunidade pensa a respeito dos direitos sociais? Né? Eu penso que é muito legal vocês se aprofundarem nisso. Vocês, certamente, a nível de Brasil, ficariam muito dispersos. Tá? Penso que, trazendo mais para a realidade de vocês, para próximo, vocês teriam a condição de aprofundar, de, inclusive, interferir, que eu penso que é isso que as pesquisas devem buscar. A intervenção, né? Não é só levantar um dado, não é só levantar uma informação. É a partir do que a gente levantou, de que forma a gente, enquanto sujeito, a gente pode atuar no ambiente para poder transformar aquilo que a gente não concorda, né? Que deseja ver de uma forma diferente. Tá? Uma coisa interessante que eu penso, e aí vale para todas as apresentações, é claro que o professor ele tem um papel muito importante na definição de qual é o tema do projeto. Mas eu penso que a escolha do tema deve partir de uma necessidade dos alunos a partir dos estudos que se está fazendo sobre determinado tema. O que é que vocês querem pesquisar? Bom, vocês estudaram aqui os direitos sociais. O que é que vocês querem compreender mais a fundo? E é isso que a gente vai discutir, é isso que a gente vai colocar no projeto para poder pesquisar. Né? Eu vejo assim, talvez academicamente seja interessante para alguns professores, mas para a construção do conhecimento, para o atendimento
da ampliação, né, do conhecimento do aluno, é importante que os temas das pesquisas partam de uma necessidade desses alunos que representam o desejo de sua comunidade, naturalmente, né? Então, eu penso que isso é importante a gente observar na pesquisa. Tá? Eram esses os pontos que eu né, coloquei aqui para poder destacar. Ah, sim, tem uma coisa importante, gente. Eu não sei se o nome que vocês colocaram nas descrições, se é o nome dos entrevistados. Porque, geralmente, numa pesquisa científica, a gente não revela o nome dos sujeitos que foram pesquisados, entrevistados. Por uma questão de ética, não se revela. A gente pode botar um código ou um outro nome, né, criar um outro nome. Então, isso é importante que vocês fiquem atentos. Tá? Numa pesquisa científica, a gente não coloca o nome das pessoas enquanto sujeitos participantes da pesquisa. Tudo bem? Né? Coisas que estamos aprendendo juntos, viu, gente? Não levem essas minhas observações como uma crítica, assim, dizer, o trabalho não está legal, pelo contrário. Né? Só o fato de vocês estarem aqui já credencia o trabalho de vocês a ser um trabalho científico. Já credencia, sim, e com louvor, né? Com louvor, com mérito. Vocês produziram coisas bem interessantes. Eu estou só contribuindo para poder vocês avançarem nas aprendizagens de vocês, tá joia? Parabéns, né, e obrigado por terem participado da Cienart. Obrigada, Mário. A equipe quer comentar? Fala do professor Mário. Olá, bom dia. Oi, professor Mário, tudo bom? O professor comentou com nós, tudinho, como ia ser, e nós concordamos, porque muitas pessoas não sabem o que é o direitos sociais. E quando eu fiz a pesquisa, separei as pessoas por idade, pessoas de 13 a 18 anos, pessoas de 29 a 30 anos, pessoas de 60 anos, e foi isso. E quando nós começamos a pesquisa, eu falei que era da Cienart, que era que tinha pessoa que ganhou a bolsa, tal. E todo mundo concordou. E foi um enorme prazer, por conta que muitas pessoas sabiam o que era o direito, e muitas pessoas não sabiam o que era os direitos sociais. Então, eu falei que ia falar o nome, elas falaram tudo ok. E falaram também que é uma coisa que não aconteceu aqui na sociedade. E eu puxei, tal, o professor também concordou. E, tipo assim, aprendemos muito o que é os direitos sociais, porque não é, fazer uma pesquisa só para isso. Não é isso. Você chegar, perguntar, saber, é uma coisa sensacional, entendeu? E muitas pessoas, até eu fiquei conhecida como Aninha da pesquisa, porque eu só via com a bolsinha, tal, estudando, tal, até os meninos começaram a rir de mim. Eu falei, tá bom, pode rir de mim que eu nem ligo. E foi uma coisa assim sensacional. Eu, Mariane, Mariana, Aleph, o professor Moisés, rimos, se divertimos, não só foi coisa só estudar. Teve também brincadeiras, diálogo. Foi um enorme prazer. E, tipo, eu também fiquei assim, agora que eu me toquei quando o senhor falou, que não era para ter falado o nome, só que, tipo assim, eu pensei que poderia até falar, porque todo mundo concordou, todo mundo disse, não, pode falar, pode falar. E, querendo ou não, eles queriam uma mídiazinha, né? Então, foi um enorme prazer. Veja só, Tarsila, essa história da mídia... Acho que é Ana Beatriz, não deu. A história da mídia realmente é muito boa, mas, infelizmente, né, nos trabalhos científicos, né, tem algumas regras, né, tem algumas restrições, e mesmo para a gente da mídia, as pessoas... A gente tem que ter um certo cuidado, né? Isso é uma exigência legal, pai. Não é uma invenção minha, não, tá certo? Não, eu peço desculpa até. Não precisa pedir desculpa, não. Não precisa, não, de jeito nenhum. É só uma questão legal. É a lei que diz para a gente que, para fazer um trabalho acadêmico, ao citar a fala de alguém, né, a gente não pode identificar o autor daquela fala lá. Sim. Né? Só é isso, é uma questão legal, mas é uma regra nos trabalhos acadêmicos, tá certo? Só é isso. Tá ok. E uma coisa que você falou é que vocês se divertiram muito. É isso. É disso que a gente precisa falar ao
conhecimento, que seja uma coisa legal, construir conhecimento, é uma coisa que dá um trabalho muito esforço, exige dedicação, mas, acima de tudo, tem que ser uma coisa prazerosa. Deixa eu rapidinho só falar uma coisinha aqui. Eu, atualmente, pratico yoga, e o yoga tem os exercícios corporais que ele, às vezes, a gente termina a aula, o corpo está todo dolorido. Mas só que esse dolorido do corpo, né, esse esforço, essa coisa, né, que exige da gente, essa dor, ela sobe, né? Ela entra no espírito e faz com que o espírito vá se amortecendo, né, ficando mais leve. Né? Então, o esforço me deixa mais feliz, mais alegre, mais de bem comigo mesmo. Eu penso que é como aprender, né? Construir conhecimento. A gente se esforça, mas o resultado dele deixa a gente feliz. Parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Viu? Obrigada, Mário. Parabéns mais uma vez à equipe. E, para finalizar, já encerrando a nossa sessão, como sempre, né? A nossa querida professora Eva vai conversar com a equipe. Eva, fica à vontade. Olá, bom dia, pessoal, professor Moisés, todos os alunos e alunas. O trabalho, a ideia de ser alunos da educação, do ensino fundamental maior, isso é um aspecto super positivo, porque a gente imaginava no passado que a pesquisa era algo que só quem poderia fazer era o ensino superior, não é? E, além do mais, das áreas duras, né, como a gente chama, das matemáticas, químicas e físicas e biologia. Na área de humanas, fazer pesquisa já foi uma grande quebra, uma grande virada. Depois, quando entra o CNPq no Brasil, parece que foi em 2004, entrou com o projeto de Bolsa de Iniciação Científica Júnior, no mesmo ano que o CNPq implanta no Brasil a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, aqui em Sergipe foi implantado esse projeto via FAPTEC, né? Parece que eu sou dinossauro, eu sou do início da Cienarte, sou do início também da Bolsa de Iniciação Científica Júnior, né? Arquivo vivo, dinossauro, mas estamos lá desde o início. Por que eu quero dizer isso? Porque era apenas para o ensino médio, né? Depois, com várias avaliações, aí começou a entrar também, entrando os alunos do ensino fundamental maior. Teve um tempo que Célia, que tem menos juízo do que eu, queria trazer também para os meninos do ensino fundamental menor. Eu digo, meu Deus, vai endoidar todo mundo. Ainda quero. Vai endoidar todo mundo com esses meninos correndo, esses pivetinhos correndo por aqui. Mas isso é o quê? Como é importante, ela quer isso para botar a neta dela e eu botar a minha neta também, os netos. Como isso é importante? Porque são alunos com uma idade, possivelmente quando vocês entraram na escola, nem sei se vocês imaginavam que poderiam um dia vir a fazer pesquisa. Então, chegar a fazer uma pesquisa de cunho científico, com alguns ajustes que precisam ser colocados, que eu vou falar, mas que isso é lindo, é bacana, é engrandecedor, né? A outra lá, Tarsila, ser conhecida virou popular, de repente ela vai ser vereadora, né? Porque ela já está conhecida na comunidade, de estar indo buscar, perguntar, querer ouvir a comunidade, né? Então, a escola está saindo do seu murinho fechado, uma escola da rede estadual, é rede estadual, eu acho, né? Ou é municipal? Municipal. E fazer essa pesquisa. Então, isso é um ganho muito positivo, é louvável, parabenizo a equipe e ao professor.
O que é que eu quero comentar, que o professor Mário já começou, com algumas coisas para melhorar o nível da pesquisa e os resultados, né, da pesquisa. Alguns equívocos, ao meu juízo, como avaliadora, que fui professora de muitos anos, aí, alguns termos. Primeiro, o nome. Não se coloca o nome de forma alguma. Mesmo Mário tem razão, mesmo as pessoas querendo ter a mídia. Você faz uma outra mídia, tira uma foto com todo mundo que foi entrevistado, sei lá o quê, né? Agradece no final aos entrevistados, mas o nome a gente não coloca. Vocês não estão fazendo um levantamento para saber quais são os nomes da sociedade. Então, não interessa. O que é que interessaria nessas respostas? A faixa etária e o sexo, né? Vocês disseram aí que dividiram, sim, concordo também da história do Brasil, naquele objetivo geral. Esqueça o Brasil, né? Não é? Desses 200 milhões de habitantes, não chegamos lá, nem mesmo que não tivesse pandemia, vocês iriam conseguir isso. É interessante, sim, ser aquela comunidade da escola, podia ser só da escola, dos pais, dos alunos da escola, podia ser da comunidade do entorno da escola, ou do próprio município de Santa Luzia. Aí depois pode ver o que caracterizaria melhor esses sujeitos da amostra de vocês. Vocês dividiram em faixa etária. Aí, exatamente, é a faixa etária que me interessa saber aquelas respostas que vocês votaram lá no quadro. Dizer que são 20, de 20, e outra coisa, no objetivo, acho que foi no objetivo, pequeno grupo, não qualifique. A gente tem costume, na fala, a gente qualifica, foi bacana, foi legal, foi grande, foi pequeno, mas na escrita, a gente se policia, a gente tem que se policiar, a gente não escreve o que as doidices que a gente fala, né? A gente fala, apagou. Não agora, porque Zélia está gravando tudo, as besteiras toda que a gente disser está lá gravada. Mas, quando a gente vai escrever, a gente tem que fazer, eu aprendi, chama limpar o texto, tirar palavras que não ficam bem naquele texto. Então, no objetivo geral, acho que foi no objetivo, um pequeno grupo de 20... Me permita, juízo de valor. Quando a gente coloca essas coisas, é juízo de valor. Colocando a nossa opinião, e não pode. Não pode, é científico. Então, pequeno grupo. Quem disse que é pequeno? Se eu estiver trabalhando com os alunos, com os pais da turma de um de vocês, que só tem, sei lá, 20 pais, se eu estiver trabalhando com 20 sujeitos, não é um pequeno grupo. Então, o que significa dizer o termo pequeno grupo de 20 pessoas? Não, não. Por favor, sugiro que retire esse termo, pequeno grupo, está lá na apresentação, está lá no vídeo e tudo, porque são 20 sujeitos de uma população de tantos habitantes que tem, ou no bairro ou na cidade, se foram abranger outras pessoas. Essa é uma coisa. Usar naquele quadro o percentual. Aí vocês estão utilizando, uma ali olhou para a outra, acho que sabem fazer o que é percentual, aí vai precisar do professor de matemática. Aliás, não vai precisar só do professor de matemática, vocês já estão bem grandinhos para fazerem o percentual, né? Se tem 20 respostas, 5 respostas foram desse tipo, quantos por cento disseram deram aquela resposta? Esse percentual, não é como a gente chama, né? O valor relativo não é o valor absoluto, 5. Eu tenho que dar um percentual, 5 de quanto? Para dar aquelas respostas naquele quadro que vocês fizeram. E o que tanto falaram aí, a questão da faixa etária. Então, tem uma questão que é a respeito de aposentadoria.
Quem foi que respondeu sobre a aposentadoria? Será que foram os meninos de 13 a 19, não me lembro mais quais foram as faixas etárias, aqueles iniciais, ou foram os que tinham mais de 60 anos? Será que aqueles menores já pensam na aposentadoria? Caramba, vão terminar de estudar, né? Vão estudar primeiro, vão batalhar para depois pensar. E nos tempos atuais, ninguém vai se aposentar, né? Eu me aposentei. Mas nos tempos atuais, vocês não vão se aposentar, vão ficar velhinha de cacetinho e não vai conseguir se aposentar. Então, esses percentuais e atrelar a faixa etária. É importante vocês saberem que aquelas respostas, em vez de ter sido de Maria, José ou Antônio, para ter a mídia, é daquele grupo de faixa etária. Teve o mesmo número de pessoas em cada uma das faixas etárias, né? Então, esses são alguns elementos numéricos, quantitativos, que são importantes para apresentar uma pesquisa, entendeu? Porque, se não usar o nome... Tá. E outra coisa, entenderam, né? A questão dos dados, e nesse sentido, assim, eu me coloco à disposição, se quiserem depois conversar comigo. Eu sou professora de matemática, fui, né? Hoje não sou mais nada. Eu fui professora de matemática, então, assim, para entender como é que coloca, tanto em termos de faixa etária, porque eu achei a faixa etária tão confusa. Às vezes é um período pequeno, depois é uma coisa grande, depois é outro. Eu achei desproporcional, desorganizado em termos de idades da faixa etária, né? E uma coisa que vocês colocam na referência, que utilizaram como referência a Base Nacional Comum Curricular. E aí agora vai a minha pergunta, o que utilizaram da base nesse trabalho? Mas parabéns, vão continuar, vão fazendo esses ajustes junto com o professor, com os outros da escola, para ficar cada vez um trabalho cada vez melhor e continuando a fazer a pesquisa. Vão ser os vereadores, né? Trazer esse resultado para a sociedade é importante, né? A intervenção, como o Mário falou, na comunidade que vocês estão inseridos. E aí a minha questão é, onde a Base Nacional Comum Curricular entrou aí nessa questão, na pesquisa de vocês? É isso. Obrigada, Eva. Eu acho ótimo esses depoimentos, até porque a gente está gravando tudinho, vai para o YouTube, e é importante resgatar esse histórico do PIBIC Júnior. Faço uma crítica à sua fala, que você falou agora não sou mais nada. De jeito nenhum, você não é só história viva, você não está aposentada, porque eu estou te fazendo trabalhar e vou continuar te fazendo trabalhar, relaxe. E eu passo para a equipe para responder as suas perguntas, então, aos seus questionamentos. Meninas e meninos, vão adiante. Eu acho que quem está no perfil de Tarsila é a Ana Beatriz, não é isso? Só para registrar aqui, pronto. A vereadora. É porque cada pessoa ficou responsável por um grupo, aí por isso que é a Aninha que vai explicar para a gente. Aninha, ela está aí? Cadê a Aninha, da pesquisa? Não houve um equívoco. Aninha. Ela perguntou o quê? Repita a sua pergunta. Você fugiu, foi na hora que eu estava falando. Não pode não. Não pode não. Está ouvindo o que a gente está falando. Eu quero saber onde anda... Bom, eu só fiz uma pergunta, né, sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então, não era só a Ana que responderam, todinhas. Ô, Aninha, você pode falar um pouco, a professora Eva perguntou sobre a questão da faixa etária, né? Uma das perguntas. E se você falou que da aposentadoria, se foi do grupo, por exemplo, dos adolescentes. Pronto, vou explicar agora para a professora. Professora, foi tipo assim, tipo assim, foi entre 13 a 18 anos, 18 a 29 anos, 30 a 60 anos, e 60 anos
maiores para lá. Fizemos um questionário de todas as perguntas, tipo assim, de maneira bem diferente. Para que serve as leis? Todas as pessoas dessa numeração responderam. E aí também perguntamos assim, ó, que foi a última pergunta. Você se sente protegido com as leis ou for os direitos? Aí tem moradia. Aí responderam sim, não. Aposentadoria, sim, não. Aí foi um grupo. Aí fizemos uma tabela das pessoas, dizendo se foi 15, se foi 20, se foi 6, se foi 8. Aí muitas pessoas na aposentadoria responderam que não era beneficiado, que a realidade é essa, que muitas pessoas lutam, minha avó mesmo luta, e até hoje ela não conseguiu. Entendeu? Por isso que muitas pessoas responderam que não, que na sociedade tem muitos senhor idosos que não são aposentados, e todo mundo vê, vai para a lenha, faz isso para não gastar o bujão, muitas coisas. Aí foi isso. Eu acho interessante o vocabulário da juventude, que é sempre assim, tipo isso, tipo aquilo, tipo isso. Eu nunca falei assim. Mas esse menino tudo assim, foi tipo isso, tipo aquilo. Tá, mas você devia ter aí a gravação para você ver as ações que eu coloquei a respeito da faixa etária e tal. E ligue seu telefone que fica com eco. Passa a palavra. Obrigada, Eva. Vamos finalizando, então. Alguém quer fazer alguma consideração final? A equipe, o professor? Só para responder a pergunta da professora Eva sobre a BNCC. Então, seriam os objetivos gerais para os anos finais do ensino fundamental. Aí é meio que o objetivo geral é justamente trazer para os alunos esse protagonismo em estar buscando conhecimento, em estar colocando o conhecimento em prática para a sociedade. Os alunos são de um povoado chamado Pissarreira, lá de Santa Luzia, e nem o ensino remoto eles tiveram durante a pandemia, não foi possível. E foi, assim, muito desafiador, porque... E aí, justamente na escolha do tema, né? E aí, às vezes, eu conversava com eles, porque a educação é um direito fundamental, e meio que, pela estrutura, né, do município, né? De não disponibilizar, de certa forma, recursos até tecnológicos. A escola não tinha internet, os alunos também, muitos não tinham aparelhos de internet, tudo isso dificulta o acesso, por exemplo, à educação. E meio que os alunos sempre diziam, mas professor, e se ficar assim por mais tempo, a gente vai ficar sem escola? E nosso direito? Então, meio que surgiu meio de uma vivência de estar fazendo essa reflexão sobre os direitos, né? E traz um debate muito grande para a sala de aula, envolvendo matemática, como o senhor falou, em relação à tabulação, né, dos dados, e outras discussões que é vivenciada pelos alunos, né? Sou professor de História, a gente enfrenta dificuldade, eu leciono também inglês, porque tem uma facilidade, e é uma realidade de muitas redes municipais, né, de encontrar alguns profissionais da área para estar dando aula, tem que fazer esses ajustes. Por fim, agradecer a colaboração das ponderações dos professores. Eu fiz pesquisa histórica, então usar o nome era meio que algo que fazia muito, e tive o cuidado de colocar só o primeiro nome, justamente para não identificar de forma bem clara quem seriam os entrevistados, né? Mas na próxima vez evidenciar, por exemplo, a faixa etária e colocar números ou apelidos dos entrevistados. Professor, na pesquisa histórica, a gente cita os nomes, porque todo mundo já morreu. Aí são pessoas que não vêm mais cá reclamar do direito de privacidade e tudo mais. Por isso que eu digo, eu trabalho com pesquisa histórica do século XIX, aí pronto, eu posso citar o nome dos alunos que tiraram 0, que não passaram, os professores, tudo já morreu, ninguém vai mais vir cá reclamar de mim, viu? Mas é só esse cuidado. Legal, muito obrigada, gente. Então, estamos encerrando essa sessão, mais uma vez agradecendo a todos. Já está definida que a nossa cerimônia de encerramento vai ser na sexta-feira à tarde,
às 16 horas. Nós temos algumas surpresas aí na premiação, então vocês fiquem atentos e, como diz na linguagem de hoje, né, Eva? Tipo assim, compartilha geral para todo mundo estar lá na cerimônia de encerramento, tá bom, gente? Muito obrigada a vocês, parabéns às equipes, aos excelentes trabalhos, realmente vocês são guerreiros e vitoriosos por estarem com trabalhos aqui para apresentar na Senat Virtual. Agradeço às equipes que apresentaram primeiro, mas que ficaram para assistir. Eu acho que é importantíssimo essa troca de experiências, né? A gente vivenciar a realidade e a pesquisa realizada pelos outros alunos. Parabéns aos professores, aos alunos e obrigada aos avaliadores. Bom dia a todos. Estamos encerrando.